Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. E se eu te dissesse que o nome mais conhecido do planeta foi durante séculos deliberadamente distorcido, que o nome do Salvador foi amaldiçoado, riscado e rejeitado, não por romanos pagãos, mas por muitos do seu próprio povo. Hoje, você vai entender porque muitos judeus rejeitam Yeshua como o Messias e porque transformaram o seu nome de Yeshua, que significa salvação, em Yeshu, uma sigla que esconde uma maldição. Não é apenas linguística, é identidade, teologia e memória espiritual em guerra. Assista até o fim, porque o que você vai ouvir aqui, quase ninguém tem coragem de dizer. Yeshua é a forma hebraica reduzida de Yehoshua, o mesmo nome de Josué, e significa Adonai é salvação. Mas por que então tantos textos judaicos posteriores o chamam de Yeshu, cortando a letra final, o Ain? Simples, Yeshu se tornou uma forma velada de maldição. Entre algumas tradições rabínicas, passou a ser lido como um acrônimo de Imar, Ishmo, Vezikro, que significa que o seu nome e a sua memória sejam apagados. É como se dissesse: esse homem não merece sequer ser lembrado. Agora vamos ser justos. Na academia há duas correntes sobre o termo Yeshu. A corrente polêmica afirma que foi, sim, um nome pejorativo e ofensivo, usado com intenção de apagar Yeshua da memória de Israel. A corrente linguística sugere que pode ter surgido como variação fonética ou dialetal, sem ofensa direta. Mas uma coisa é fato histórico. Em círculos que rejeitam Jesus, Yeshu virou arma teológica. É dessa distorção consciente que falaremos aqui. Depois da destruição do templo em 70 d.C., o judaísmo rabínico precisou se reorganizar. Mas reorganizar significava sobreviver. E para sobreviver era preciso delimitar fronteiras. Foi nesse contexto que surgiram orações como a Birkat Haminim, uma bênção que na prática amaldiçoava os minim, os dissidentes, os sectários, e entre esses minim estavam os seguidores de Yeshua. Séculos depois, obras como o Teledot e Yeshu surgiram como resposta polêmica, um retrato grotesco, sarcástico e ofensivo da vida de Jesus. Não era literatura neutra, era teologia de exclusão. Em muitos círculos religiosos, Yeshu virou mais que uma abreviação, virou sentença. Não é o Messias, não é lembrado, está morto para nós. Essa tradição não surgiu do nada. Ela se baseia numa antiga prática bíblica e rabínica de apagar os nomes considerados amaldiçoados ou indignos de memória. Por exemplo, Amaleque, em Deuteronômio capítulo 25, verso 19, está escrito: apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. A lembrança de Amaleque era vista como uma ameaça existencial. Ele se tornou símbolo do mal absoluto. Ramã, em Esther capítulo 3 até o 7, durante a festa de Purim, até hoje, o nome de Ramã é riscado ou vaiado sempre que lido em público. Tito e Adriano, imperadores romanos que destruíram Jerusalém e o templo, em textos rabínicos foram ridicularizados e amaldiçoados eternamente. Doeg, o Edomita, em 1 Samuel capítulo de número 22, o traidor de Davi, responsável pelo massacre dos sacerdotes. A tradição rabínica diz que ele perdeu o nome no mundo vindouro. Baal, diversas vezes os profetas clamam por cortar o nome de Baal da terra de Israel, conforme está escrito em Osés capítulo 2, verso 17. Jezabel e Jeroboão, em 2 Reis e 1 Reis, seus nomes são associados à infâmia eterna. Jezabel tem memória maldita e Jeroboão é constantemente chamado o que fez Israel pecar. Uma marca que os profetas não deixam apagar. Antíoco Epifânio, perseguidor dos judeus no período dos Macabeus, foi chamado nos textos hebraicos de Epimanes, um trocadilho com louco, em vez de iluminado.
Agora pensem comigo, colocar Yeshua nessa lista não é apenas rejeição, é classificá-lo como maldito, é tratar o seu nome como impuro, indigno de memória. Não é mera discordância teológica, é uma guerra de memória, uma tentativa de apagar o nome que, ironicamente, se tornou o mais proclamado da história. Porque muitos judeus ainda não reconhecem Yeshua como o Messias prometido. Aqui estão 4 travas principais e a resposta bíblica para cada um. Primeiro, o Messias tem que restaurar o trono de Davi e trazer paz. Yeshua veio primeiro como o servo sofredor, conforme está escrito em Isaías capítulo 53, e virá novamente como o rei glorioso, conforme está escrito em Zacarias 14 e Apocalipse 19. A primeira vinda foi a cruz, a segunda será o trono. Jesus não seguiu a Torá, logo não pode ser o Messias. Jeremias profetiza no capítulo 31 um novo concerto. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Yeshua diz: não vim abolir a Torá, mas cumpri-la. Ele não quebrou a Torá, ele a encarnou. 3. Maldito o pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Exatamente, ele assumiu nossa maldição, como escreveu Paulo aos Gálatas no capítulo 3, do verso 13. A cruz para nós é redenção, não vergonha. 4. Se ele é o Messias, por que ainda há guerras, exílio e tanto sofrimento? Porque estamos no intervalo entre a Páscoa e a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, entre o já da salvação e o ainda não da restauração total. Tirar o Ain de Yeshua é tirar o som da salvação do seu nome. É como apagar a assinatura de Deus. Transformar em Yeshua é negar o propósito pelo qual ele veio. Mas há algo que a história não consegue apagar. O nome que tentaram silenciar está até hoje na boca de milhões de judeus e gentios em todo o mundo. Yeshua não ficou no túmulo, o seu nome também não. Sejamos justos, nem todo uso de Yeshua é insulto. Às vezes é tradição, às vezes é ignorância, mas quando é usado intencionalmente para desprezar e negar o Salvador, então é sim um instrumento de guerra espiritual. Porque no fim das contas, essa batalha não é por 3 letras, é por quem ele é. E nós declaramos sem hesitação alguma: Yeshua é o nome acima de todo nome, e diante dele todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Chamaram-no de Yeshua para apagá-lo, tentaram riscar seu nome da história, mas nós proclamamos com toda certeza: Yeshua é o Messias prometido, o leão da tribo de Judá, o servo sofredor, o rei que voltará em glória. Nenhum rabino, nenhum império, nenhum acrônimo conseguirão silenciar isso. O seu nome permanece, o seu reino ninguém poderá deter, porque ele vive e reina para todo sempre. Este canal não é contra os judeus, é contra a cegueira espiritual que tenta apagar a verdade. Nós respeitamos a história, a dor e a luta do povo judeu, mas justamente por respeito dizemos a verdade com ousadia. Yeshua é o Messias de Israel e das nações. Se você crê nisso, compartilhe esse vídeo. Se você não crê, refute com argumentos, mas não com silêncio. Comenta aqui embaixo: você conheceu Jesus como Yeshua ou como Yeshu? E o que esse nome significa para você hoje? Se esse vídeo tocou você, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho. Semana que vem a gente aprofunda ainda mais Birkat Haminim, a oração que virou muro, e o que isso revela sobre identidade, exclusão e fé. Shalom Aleichem, Maranata, e até o próximo vídeo. Lehitraot. Bye.